Oi, gente, me chamo Priscila, sou do grupo Digital Influencer do Liceu e hoje eu vim abordar sobre um tema, a consciência negra, com meu professor de filosofia, o Emanuel. Tudo bem, Priscila? Sou o professor Emanuel, sou de filosofia aqui do Liceu do Ceará, né? Todo o nono semestre de filosofia. Tem alguns projetos dentro do Liceu, como o grupo de cinema, certo? Eu tenho nos almoços Supernove. Tenho também o grupo de filosofia inclusiva, certo? Alguns alunos de segundo ano, onde a gente participa produzindo materiais, né, para os alunos do AE. Então vamos começar as perguntas. Tem algumas perguntas aqui, são 7 perguntinhas, super de boa. Tranquilo. Qual a importância do Dia da Consciência Negra e por que ele é comemorado no dia 20 de novembro? O Dia da Consciência Negra, geralmente, a gente tem uma visão de que ele é um dia importante para a cultura preta no geral. Mas eu acredito que ela é importante para a cultura brasileira como um todo, até porque a gente é um povo miscigenado e a gente consegue, né, ter influências diretamente na nossa realidade. E ele é comemorado porque no dia 20 de novembro, né, a gente teve o algoz, né, da Consciência Negra, que é o Zumbi de Palmares, né, comemorado no dia da morte de Zumbi de Palmares. Enfim, como a cultura afro-brasileira influencia o nosso dia a dia, seja na música, na dança, na culinária ou na religião, quais foram algumas das principais contribuições históricas de líderes negros no Brasil e como eles impactam na nossa sociedade hoje? Eu acho que é impossível você falar sobre a cultura afro-brasileira e não lembrar da nossa cultura como um todo. Tem um impacto, como se falou, fortíssimo. É um impacto que a gente não consegue notar porque, de certo modo, essa cultura ela foi se mesclando com as nossas culturas, né, portuguesas também. Então a gente não tem uma cultura propriamente africana no Brasil, certo? Mas tem uma cultura afro-brasileira, que é uma mescla com isso, né? E com o tempo a gente perdeu bastante identidade. Mas a gente tem essa visão da cultura, por exemplo, na música, né? Nas músicas que têm percussão, por exemplo. Sim. O axé é um deles, né? A gente vê muitas raízes africanas ali. O próprio funk também é um deles. O próprio soul, algumas vezes, né? Tem uma pegada africana. Então a gente tem aí uma gama de culturas. A linguagem também é assim. Os termos cafuné, né? É um termo puramente africano. Então a cultura está muito entremeada, né, na nossa vivência. Só que a gente não consegue perceber, né? Ela já ficou parte da identidade do povo brasileiro. Sim. Você já teve alguma experiência de racismo ou testemunhou situações de preconceito racial? Como foi lidar com isso? Acho que todo mundo deve ter tido alguma situação, né? Como um todo, assim. Eu desde sempre venho, né, como já falei, do interior para cá para estudar. E aí quando a gente chega dentro do ônibus, assim, é uma coisa muito absurda, né? Porque você é uma coisa esquisita, estranha. E aí eu lembro muito bem de um dia eu estar dentro do ônibus, novinho, em Fortaleza, e aí eu pego meu telefone e eu boto embaixo assim por conta que tem uma pessoa preta lá. Aí eu fiquei pensando depois disso, né? Uma autocrítica. Cara, mas por quê? A gente tem uma visão de um estereótipo, né, racista, do chamado preto perigoso. E essa é uma visão racista que a gente tem mesmo, que está tão entremeada na nossa cultura que a gente começa a perpetuar também, né? E temos também outros tipos, né? A própria sexualização do corpo negro, né? Do corpo do homem negro, da mulher negra. É uma forma até racista de você identificar alguns tipos de corpos no Brasil. Quando você olha, por exemplo, a mulata, como eles chamam, né? Então é um corpo que eles dependem muito do visual. E é um corpo que desperta o fetiche também. Então esse é um estereótipo que a gente tem que tirar um pouquinho, mas é muito difícil. Como a gente fala, esses estereótipos eles estão entremeados na cultura brasileira. E acontece que a gente geralmente perpetua esses estereótipos, Priscila, porque é quase indissociável. A gente é ensinado assim. Né? Como fala o Rousseau, que a gente estudou no primeiro ano, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe o homem de que forma? Eu não nasci com os preconceitos raciais. Ninguém nasce com preconceito racial. Mas a partir do momento que você começa a conviver com ambientes racistas, com ambientes que fomentam aquele comportamento, é impossível você não ter comportamento.
daquele tipo, certo? Então a gente tem uma certa visão de produzir isso, mas aí é que serve a autocrítica, aí que vem a filosofia fazer esse movimento, né? O porquê que isso acontece, tá? E aí eu lembro quando eu fiz aquele comentário e aquele ato racista, eu me pus a autocrítica, porque eu notei que não era só eu que estava fazendo aquilo, e sim toda a sociedade que estava dentro daquele ônibus, que é um retrato de toda a sociedade de Fortaleza, que sabe toda a sociedade do Brasil, do mundo, certo? Então a gente tem esses problemas constantes, né, em relação ao povo negro no Brasil. É. Como a escola e os professores podem ajudar a promover mais inclusão e respeito às diferenças raciais? Que tipo de iniciativa você gostaria de ver? Isso é interessante, porque assim, a gente já tem, né, uma lei antirracista de 2003, né, que a escola é obrigada a ter esses debates antirracistas, certo? Só que a gente nota muito pouco, tá? E um ponto interessante é no próprio currículo da escola. E também eu vou tecer a crítica aqui também à universidade, porque a universidade tem um papel importantíssimo nesse desvelamento do profissional professor. Então, por exemplo, como é que eu posso ser um cara antirracista? Como é que eu posso ser um cara que fomenta, né, a luta em relação ao racismo, se eu não tive filósofos negros na minha graduação? Se eu não tive pessoas pretas de importância nesse momento? Entende? Então é um negócio interessante para você ver. Por exemplo, esse ano eu tive uma eletiva aqui de mulher na filosofia. É uma eletiva que ainda assim ela não viabiliza o povo negro, mas a gente conseguiu ver, né, só do segundo ano viu comigo, a Angela Davis, né, que é uma filósofa preta que está viva até hoje e que ela tem um ponto interessante. Porque, por exemplo, eu vou dar um rápido resumo histórico, tá? A Simone de Beauvoir, que é uma filósofa francesa também, lá da década de 60, ela vai escrever um livro chamado O Segundo Sexo, onde ela vai fomentar, né, o feminismo. Mas Simone de Beauvoir é uma mulher branca, de classe média. Então, para ela, em teoria, é muito mais fácil atingir uma equidade do que para uma mulher preta. E é isso que a Angela Davis nota. Ela nota o seguinte: a Simone fala isso porque ela está numa questão social e numa questão de gênero interessante. Ela tem uma desigualdade que é de gênero, certo? O povo negro não. O povo tem diversas desigualdades. Por exemplo, a gente vai ter a desigualdade tanto de gênero, a mulher preta, vai ter uma desigualdade racial, certo? Entre o preto e o branco, e talvez uma desigualdade social. Então ela tem um termo chamado de interseccionalidade. Se a gente olhar para a realidade atualmente, a gente vê esses problemas dentro da nossa própria escola. A gente vê que a pessoa branca geralmente tem um pouco mais de evidência nesse caso, em alguns casos, né, óbvio. Então você consegue notar isso. Mas tem todo um panorama que incorpora a pessoa negra. Então, quando tu vê esse conteúdo, que é um conteúdo importantíssimo, ele não está dentro do currículo da universidade. Entende? Então, esse é um problema da própria formação de professores. Agora, na escola, o que eu gostaria de ver? Mais debates como esse, tá? Não só comigo, mas com professores de história que fazem parte também, né, desse entendimento. A professora Fernanda de Sociologia também, que é a professora que entende mais desse caso do cunho social. O professor de Geografia para fazer os mapeamentos em relação, né, ao povo negro no Brasil e tal, a miscigenação. E talvez até o professor de Antropologia, por que não? Para entender essas questões. Porque esses debates têm que ser fomentados não só com os professores dentro da sala deles, como para os alunos em, sei lá, em simpósios, em congressos. É importantíssima a disseminação desse conteúdo para que a gente não tenha esse preconceito de modo geral na escola. É até uma coisa meio impossível de imaginar como a escola fomenta ainda a inclusão antirracista, mas a gente continua praticando. Por quê? Porque para mim esse ato antirracista não tem que ser só nesse mês de novembro. Tem que ser durante o ano inteiro. Tá? Acontece racismo durante o ano inteiro e a gente nota isso o tempo todo. O que significa para você ter representatividade negra em espaços como cinema, TV, literatura e cargos de lideranças, porque isso é importante? Eu vou citar de novo aqui a Angela Davis, que eu acho importantíssimo. Tá?
Angela Davis também fala que quando a mulher negra se movimenta, né, o povo negro se movimenta, de certo modo. Então isso é interessantíssimo tu notar em como a representatividade ela auxilia nisso. A gente tem exemplos, né, porque o pessoal já está ligado que eu amo muito cinema, né, o povo que está aqui atrás das câmeras adora a minha letiva de cinema, então eu sou muito ligado a cinema o tempo todo. Então eu noto bastante esse movimento histórico, né, de como é representado o preto, tanto na cultura cinematográfica quanto na própria cultura da dramaturgia brasileira. Então, por exemplo, quando tu vê novelas da Globo de 2010 para trás, que, desculpa, tá, gente, eu entreguei a idade, mas eu consumo muita novela o tempo todo. Consumia bastante, né, na verdade. Então tu vê ali um preto no papel de empregado, no papel, sabe? A própria Dona Benta é um estereótipo disso, né, do Pica-Pau Amarelo. Então tu conseguia ver eles mais ou menos nesse nicho, tá? É importante ressaltar que a Dona Benta é escrita por um escritor branco, que é o Monteiro Lobato. Então isso fomenta, né, algumas questões raciais. E quando tu vem mais para a década de 2010 para 2020, tu tem aí uma expansão dessa representatividade. Algumas de modo ainda racistas, por exemplo, como no filme Green Book, né? E outras de um modo interessantemente coerente com a realidade do povo negro. Exemplo, a gente tem o filme Corra, que eu passo na minha letiva também. Corra é um terror. Só mais Corra é um terror de quê? É um terror gore? É um terror assim? Não, é um terror social. Como assim, terror social? Existe esse gênero? Sim. A gente fala de terror social, esse terror que, acima de tudo, ele é um terror por causalidade e por possibilidade de acontecer. Então, no Corra, a gente vai ter um cara negro que vai visitar, né, a família branca e descobre que lá a família inteira é racista, de certa forma. Só, beleza, até aí tudo bem, acontece o tempo todo. A diferença é que a gente tem um diretor negro por trás da câmera também, que entende a realidade, que passa por aquilo também, que consegue dialogar direito com essas questões sociais. Até porque quando tu tem essa representatividade, você tem a genuinidade daquele problema. Ou seja, não é um problema preto visto na visão de uma pessoa branca, de uma visão colonizadora nesse caso. Você tem uma pessoa preta na visão de uma pessoa preta e interpretado por uma pessoa preta que entende aquela situação. Então, quanto mais representatividade nesse caso a gente nota no cinema, na TV brasileira, por exemplo, eu tive informação esses dias de que hoje no Brasil, dia 5 de novembro, a gente tem, sabe o que? Na novela brasileira hoje, todas as protagonistas de novela são negras. Sabia disso? Interessante, né? Sim. Então, olha como a representatividade é interessante para um povo também. A maioria da população brasileira é miscigenada, é negra. Então, quando vê uma pessoa branca lá, tu consegue se conectar? Pode até conseguir pelos dramas e tal, mas é muito difícil tu se ver naquela pessoa. Agora, quando você tem uma protagonista preta que passa por dilemas de pessoas pretas, você consegue aí ter uma representatividade interessantíssima para aquela situação. Então é importantíssimo, cara. É importantíssimo ter pessoas pretas no cinema, nas novelas, em papéis de poder também, né? Até porque uma pessoa preta, ela vai notar a causa da pessoa preta. Entendeu? Por fim, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos seguidores e para a sociedade sobre o respeito e a empatia e a valorização da cultura negra? A mensagem que eu gostaria de deixar para o nosso povo, para uma comunidade extremamente preta, miscigenada, é uma questão de respeito. Né? A gente tem que ter respeito pelas raças, pelo gênero, pela opção sexual. E em relação a isso, a gente tem que ter uma mobilização total. Não só dentro da escola, que aí eu acho que é o papel fundamental da educação, quebrar preconceitos, né, de acabar podando alguns preconceitos das pessoas, porque isso ajuda a formar pessoas lá fora que vão modificar a comunidade, certo? Mas esse processo dentro da escola tem que se estender para um processo da comunidade, que se estenda para os debates públicos, para que assim a gente possa ter o quê? Um fomento da educação antirracista, um fomento da própria cultura antirracista. Porque o que falta hoje no Brasil é esse fomento da cultura antirracista.
E às vezes, até a própria piadinha que a gente faz com o nosso colega dentro da sala de aula fomenta isso. Fomenta um problema que é muito maior, que eles não conseguem ver lá fora, certo? E quando acontece, a gente vai ter que ter um certo, assim, ó, uma autoconsciência. Então, se a gente fomenta dentro da escola um processo antirracista, uma educação antirracista, fomenta debates entre escola e comunidade, entre comunidade e Estado, com certeza a gente vai ter um maior respeito pela comunidade preta. Até porque todo mundo do Brasil inteiro é miscigenado. Certo? A gente tem um pouco do povo preto, a gente compartilha da cultura do povo preto. Então é uma cultura que ela é essencial para a nossa identidade enquanto brasileiro. Sim. Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito ao professor por ter aceitado o convite. Eu agradeço, viu, Priscila? Nada. Ai, meu Deus. Sigam o nosso canal. Eu tava tudo planejadinho na cabeça. É porque eu quebrei ela agora, desculpa, viu? Vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito ao professor por ter aceitado o convite. Agradeço o pessoal que está assistindo também. Vamos ficando por aqui com esse tema maravilhoso. E depois vai vir vários outros temas por aí. E é isso. Tchau!